Boa tarde a todos. Agradecia que tomassem os vossos lugares, por favor. Eu pedia aos oradores deste painel que se sentassem aqui na fila da frente, por favor. O meu nome é João Mendes Moreira, sou da unidade FCCN da Fundação para a Ciência e Tecnologia e membro da comissão organizadora deste fórum, e tenho o prazer de estar aqui a moderar este último painel com apresentações flash. Portanto, a primeira apresentação é denominada Os Arquivos Etnográficos, Diversidade de Dados e Desafios sobre a sua partilha, e eu chamo então a Sónia a Rita para fazer a apresentação. Muito obrigado. Boa tarde. Agradecemos à organização do evento ter aceitado a nossa participação. É com muito gosto que aqui estamos e desde já queremos salientar que os nossos centros de investigação estão empenhados na GDI, embora muito atrasados, e levamos daqui novo conhecimento para partilhar com os colegas. Nesta apresentação vamos falar da diversidade de dados primários, como a literatura tem olhado para os arquivos etnográficos, como a antropologia portuguesa tem debatido e quais os esforços neste domínio, os desafios éticos e depois, na conclusão, sugestão de perspectivar a partilha de modo a que esta contribua ao mesmo tempo à salvaguarda. Há uma grande diversidade de dados etnográficos, temos os diários de campo, os desenhos, as fichas, depois as fotografias que podem ser feitas pelos antropólogos para registro, feitas pelos antropólogos pedidas pelos interlocutores, as que são partilhadas pelos interlocutores, as que são feitas pelos interlocutores para fins de investigação, objetos, depois mapas que sejam desenhados, co-produzidos com os interlocutores, etc. Gravações áudio de entrevistas, e estas podem ter um consentimento informado em papel ou não, podemos falar depois disto em debate, gravações vídeo para registro etnográfico, para complemento das entrevistas áudio, por pedido dos interlocutores, ou para fazer um filme. Bom, este debate começou, grosso modo, nos anos 90, com este livro, com o Field Notes, de Roger Suniac, um livro editado por ele, onde os autores não só contribuem para esclarecer sobre a utilidade da organização dos dados e sobre nuances no vocabulário sobre diários de campo, uma vez que além deste termo temos pelo menos uns 20 para diários de campo, não vou elencar aqui, o Preserving the Anthropological Record, de Silverman e Parezo, onde os autores falam da preservação dos materiais não publicados, que são únicos porque são frutos das relações de confiança desenvolvidas no trabalho de campo etnográfico e têm duas utilidades principais: para a história da antropologia e para a ciência em geral, e a sua salvaguarda permite que os dados etnográficos sejam também úteis para as populações estudadas, numa perspectiva de retorno. Depois há outros debates importantes, de Stoller, Marcus, Turin, mas por agora queremos destacar apenas ainda mais o de Robert Leopold, que fala na ideia de segunda vida dos arquivos etnográficos, que é uma reflexão que ele fez após anos de experiência no National Anthropological Archives, nos Estados Unidos, com os desafios que enfrentou, podemos também falar mais tarde no debate. O estado da arte nacional na antropologia portuguesa. Como temos vindo a dizer noutras comunicações e artigos e também num livro que resultou de um ciclo de debates, temos então por um lado alguns arquivos já disponíveis, como o arquivo do Centro de Estudos de Etnologia do Museu Nacional de Etnologia, com materiais únicos sobre cultura de matriz rural, que é, entre outras potencialidades, uma ferramenta poderosíssima para os atuais debates sobre património cultural material e imaterial, mas que ninguém pega, porque não está como deve ser. São cerca de 14 mil fichas etnográficas produzidas entre as décadas de 40 a 80 e dão conta de um retrato do país na segunda metade do século XX. Estes dados foram produzidos pela equipa de Jorge Dias, são 4 grandes investigadores, e é um arquivo que está integrado no MatrizNet. O arquivo de Jorge Dias e Margot Dias e o seu trabalho em Moçambique, que são importantes para os debates pós-coloniais, muito importantes hoje em dia, trabalhados, por exemplo, por Catarina Alves Costa para um documentário e por Harry West para uma revisão crítica do trabalho etnográfico, que além da pesquisa de arquivo, incluiu uma revisitação ao terreno que corresponde à potencialidade da reutilização, que tem vindo a ser falada também aqui hoje.
Depois, os FIS Start com a Antropologia, Conversas sobre Arquivos Etnográficos, foi um evento onde convidámos mais de 30 investigadores para falar sobre como olham para os seus materiais, o que resultou para muitos numa percepção sobre a obsolescência de parte dos materiais primários e também foi uma reflexão plural sobre como respeitar os interlocutores na partilha dos materiais reunidos, o que nos leva a elencar os principais desafios dos dados primários. Então, aqui gostaríamos apenas de salientar que a timidez do debate nacional parece, de facto, prender-se justamente com as preocupações ao nível da ética e que o levantamento ao nível nacional que fizemos até agora e que contamos continuar a fazer em projetos futuros espelham também o debate internacional. São, então, a manutenção da privacidade em geral de cada um dos interlocutores, a confidencialidade de dados familiares, por exemplo, considerações em entrevistas sobre casas e terrenos ou outras propriedades. Os dados primários produzidos são diferentes dos dados primários coligidos, os arquivos dos antropólogos são diferentes de arquivos etnográficos e, em última análise, a decisão cabe aos produtores de dados. Atualmente, tanto no trabalho individual como no trabalho em equipas interdisciplinares, é preciso levar em conta que a produção de dados não visa apenas a análise posterior para um projeto, como a disponibilização de dados primários, cada vez mais obrigatória, junto dos colegas e disponibilização em repositórios. Nesse sentido, esta reflexão precisa de passar depressa à prática para que, desde o início da investigação, se garanta a continuidade da individualidade do investigador e a privacidade dos interlocutores. Ao refletir aqui convosco, estamos também a corresponder a uma das sugestões internacionais relativamente a Ethical Guidelines, que passa precisamente pela obrigação de partilhar os desafios éticos da antropologia e da etnografia, que é a sua metodologia central, com os colegas com quem trabalhamos e outros que também possam usar os mesmos dados. E é tudo, que queremos agradecer a vossa atenção e estamos obviamente disponíveis para discutir todas estas questões. Obrigada. Muito obrigado. Passamos então à próxima apresentação, intitulada Gestão de Dados do Projeto SAIL. Susana Barbosa. Pronto, como eu disse de manhã, eu não faço gestão de dados, eu sou investigadora e não vou exatamente falar sobre a gestão de dados do SAIL, mas dar-vos uma visão geral do projeto, porque ele ainda está, digamos, no início e ainda não temos exatamente dados. Mas vou tentar dar-vos um resumo do que é o projeto. Temos uma equipa muito grande, não só dentro do INESCTEC, temos pessoas da robótica, temos pessoas da fotónica, temos pessoas de engenharia de software, mas também de outras instituições, temos do Air Center, que trata mais da parte de disseminação, temos também do CIMAR, que trata da parte de biologia, e temos da Universidade do Minho, que contribui com alguns sensores. Eu, portanto, estou a fazer a coordenação científica do projeto, eu espero que a Cristina e a equipa dela possa no próximo fórum falar efetivamente sobre a gestão de dados do SAIL. Eu aqui vou-vos mostrar um bocadinho o que é o projeto. Portanto, como é que ele surgiu? O nosso navio Escola Sagres vai fazer uma viagem de circunnavegação para celebrar os 500 anos do Fernando Magalhães e tem uma missão cultural, económica, de diplomacia científica e nós achamos que seria interessante também dar uma relevância científica a esta expedição. A FCT abriu uma call para projetos integrados nestas celebrações dos 500 anos e nós submetemos uma proposta, que é o CEL, que é o acrónimo para Space, Atmosphere, Ocean Interactions and Marine Boundary Layers, interações espaço, atmosfera, oceano na camada limite marinha. E é um projeto que tem que começar a 1 de outubro, porque o navio parte em janeiro. Infelizmente, nós ainda não tivemos resposta da FCT em relação à proposta que apresentamos, mas achamos que, do ponto de vista científico, era demasiado importante para nós para deixar escapar a oportunidade. E, embora com alguns atrasos, precisamente porque não temos resposta nenhuma da FCT, nem sim, nem não, nem sopas, mas temos tentado dar o nosso melhor para arrancar o projeto. E, portanto, o projeto, com alguns atrasos, mas está efetivamente em andamento e depois veremos a parte do financiamento. E porquê que é importante para nós? Em termos de background científico, nós vamos estudar o campo elétrico atmosférico, que eu sei que é uma coisa muito estranha, mas o campo elétrico atmosférico resulta da interação da radiação que vem do espaço, que ioniza, que interage com as moléculas do ar e que produz iões, e
tempestades que existem, cerca de 2.000 tempestades por dia no planeta Terra. E é um fenómeno global e que liga precisamente o espaço, a atmosfera e o oceano. Isto bem, nós neste caso, agora está muito em moda as interações espaço-terra, da qual eu também sou fã, mas neste caso é mesmo um parâmetro que liga as duas coisas e não é só uma questão de marketing. E também liga a parte da superfície, porque nos primeiros 10 km da atmosfera, o que causa a ionização não é tanto a radiação cósmica, como na parte superior da atmosfera, mas a radioatividade natural. Portanto, este era o background científico. E agora vocês podem pensar como é que isto surgiu ligado ao Sagres. Nós estávamos, de facto, a pensar o que é que poderíamos fazer no Sagres, em termos de investigação científica. E eu tive uma brilhante ideia, devo dizer. Foi a melhor ideia que eu tive este ano. Porque o campo elétrico atmosférico foi, de facto, descoberto por um navio no início do século XX, portanto o navio Carnegie, que foi financiado pela instituição Carnegie, e era um navio todo de madeira que foi feito para medir o campo geomagnético e também mediu o campo elétrico. E com os dados desse navio, que foram recolhidos portanto, no início do século XX, chegou-se à conclusão que quando olhávamos para o campo elétrico atmosférico, tinha sempre um máximo às 19 horas o T, que é uma coisa muito estranha, porque nós quando estamos no local, nós temos já tudo o que depende do dia, tem um máximo ao meio-dia local. E esta variável tinha um máximo sempre em todo o lado do mundo às 19 UT. E demorou até os anos 60 até se descobrir porquê. E deixa eu ver se eu consigo, que eu tremo um bocadinho. E neste gráfico mostra as descargas elétricas, vê-se que as descargas elétricas no mundo têm um máximo precisamente às 19 UT. Isto quer dizer que é um sinal global. E uma das coisas que eu mais gosto nestes dados do campo elétrico atmosférico é que os dados que nós usamos atualmente, que chamamos a curva de Carnegie, foram dados recolhidos no início do século XX, sem computadores, e com qualidade suficiente para nós usarmos atualmente como referência. Nunca mais houve uma expedição deste tipo que fizesse isto, no início do século XX ainda houve vontade e financiamento para fazer um empreendimento desta natureza, e a verdade, eu posso-vos dizer que se o SAIL conseguir dados que sejam usados 20 anos depois, eu já fico muito feliz, porque atualmente com a eletrónica às vezes não é tão fácil como possa parecer. Portanto, quando estávamos a falar numa reunião informal sobre Sagres, eu imediatamente levantei-me, disse o campo elétrico e mostrei o barquinho e portanto, conquistei os colegas com isso. Portanto, e nasceu assim o projeto SAIL. O navio Sagres vai fazer uma viagem, portanto, de um ano, vai sair de Lisboa a 5 de janeiro, por isso é que nós não podemos esperar pela FCT, não é? Vai sair a 5 de janeiro e vai demorar 371 dias, vai fazer este percurso que está aqui indicado, e nós vamos, o que é que nós queremos? Queremos medir dados de campo elétrico atmosférico no século XXI. Porque, por incrível que pareça, só temos dados do século XX e, portanto, vamos recolher dados que, no meu entender, são mesmo únicos. E, claro, como nós estamos, felizmente, no século XXI, vamos poder recolher dados com outros equipamentos e mais diversidade de dados. Portanto, falando um bocadinho dos dados do SAIL, o core principal são dados atmosféricos, são dados que vão ser recolhidos regularmente, esperemos a cada segundo, obviamente o campo elétrico atmosférico, GPS cinemático, mas também a radiação cósmica, como eu vos disse, isto é um fenómeno que depende da radiação cósmica e da radiação solar. Vamos medir a ionização atmosférica, radiância e visibilidade. Isto é, tudo aquilo que no início na expedição Carnegie não havia, nós temos os meios tecnológicos para fazer. Mas vamos medir mais coisas. Nós estamos a construir neste momento uma espécie de submarino, digamos assim. Os meus colegas da robótica estão muito entusiasmados porque eles fazem brinquedos muito bons, não é? E eu tenho utilização, e então é uma boa combinação. Portanto, eu disse, vamos fazer estão a fazer com grande esforço um tão fixe, portanto, uma espécie de submarinozinho que vai medir, vai ser rebocado pelo Sagres, com um cabo de 400 metros, e vai medir a temperatura, a salinidade da água, a pressão, clorofila, oxigênio. Porquê? Porque isto, de facto, o sistema Terra nós não podemos, em geral, estudar isoladamente. Obviamente que nós, como cientistas, temos os da atmosfera, os da ionosfera, mas este é o tipo de projeto em que temos que ter uma visão integrada. Estes dados são irregulares no sentido que é quando o navio puder largar o submarino, vai largá-lo e nós registramos a posição e os dados, mas não são tão regulares como os dados atmosféricos. Depois vamos ter uns dados muito interessantes, que são amostras de peixe, porque o comandante do Sagres pesca atuns de vez em quando, e, portanto, vai fazer o favor portanto, preparamos uma folha,
um log científico para o comandante anotar a espécie, o peso, como é que era o peixe, e vai também congelar amostras do peixe, as guelras, a parte do gastrointestino, porque para ver depois no conteúdo do estômago em termos de microplásticos, por exemplo. Portanto, e vamos congelar a cabeça dos peixes por causa dos otólitos, para fazer exames em laboratório. Obviamente que isto é ocasional, que é quando o comandante pescar, mas pronto. Eu só estou a tentar dizer aqui, portanto, não é para ser engraçado, é para vos mostrar a diversidade de dados que vamos tentar recolher nesta campanha. E depois vamos ter, obviamente, dados que parecem menos importantes, mas que são importantíssimos. Pedia o favor de concluir o mais rápido possível. Ok, que são próprios dados do comandante do navio. Portanto, este é um conjunto de dados multidisciplinar, de natureza global, únicos, que têm um enorme potencial para distribuição. Aliás, o que nós queremos é fazer um dataset que seja possível de ser distribuído e reutilizado. E concluo aqui para não demorar mais tempo. Obrigada. Se não tivesse dito tão mal da FCT, talvez lhe desse mais alguns minutos, mas como não foi o caso, eu estou à vontade porque eu trabalho na área de infraestruturas, mas de qualquer das maneiras depois podemos falar no final. Ora bem, segue-se a próxima apresentação do Filipe Silva, Memória para Todos, Desafios da Gestão de Dados de um Arquivo de Memória. Filipe. Deixa-me só confirmar. Eu vou garantir que não falo mal da FCT, porque assim ganho 2 minutos extra. Mas a culpa é da FCT que não tinha aqui o som ligado. Mas enquanto inicia aqui a coluna, eu venho apresentar em nome da equipa Memória para Todos o programa Memória para Todos, focando-se sobretudo aqui ainda ao encontro dos desafios lançados pelo Fórum de Dados, as nossas práticas de gestão de dados, aquilo que hoje em dia também se configuram como os desafios que vamos sentindo no nosso trabalho dentro deste programa. E é um programa que nasce formalmente em 2014, ainda que tenha algumas reminiscências a 2010, e está ancorado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e que tem um objetivo muito simples, que é esta preocupação de registar e preservar e, sobretudo, mais do que isto, partilhar memórias. Memórias de vários tipos, memórias com uma configuração mais temática, sobretudo em torno de grandes eixos da história contemporânea, mas não apenas este tipo de memórias, valorizando assim aquilo que designamos como as histórias de vida das instituições e das comunidades. Mais do que falar do que é que fazemos, tenho aqui um pequeno vídeo que julgo que funcionará. Ok. Vou mais baixo. Ok. Enfim, enquanto o vídeo passa, porque não temos muito tempo, mostra-vos um bocadinho daquilo que é o nosso trabalho neste projeto de recolha e de registro e de partilha de memórias. No fundo, que tipo de equipa é que temos, que equipamento é que utilizamos e que conteúdos estamos a recolher, que depois dará origem também a um subset de dados muito específicos e resulta também muito na base daquilo do projeto que já aqui foi apresentado na área da antropologia. Eu se calhar vou avançar, mas mostro um bocadinho do processo que terei a oportunidade de explicar um bocadinho mais adiante. Portanto, os princípios também vou me abster de explicá-los aqui, eu acho que eles estão muito alinhados com aquilo que são as nossas preocupações comuns da democratização do conhecimento, as questões do acesso aberto e, sobretudo, naquilo que tem sido um desafio muito grande na prática historiográfica, que é deixar de considerar apenas o objeto, as pessoas, como um objeto de investigação, mas incorporá-las também naquilo que é a cocriação que está na base desta dinâmica de recolha de memórias. No fundo, sou hoje aqui o rosto de uma equipa mais largada, liderada pela professora Fernanda Rolo e pela professora Helena Freitas, mas que tem também na sua participação um conjunto de jovens investigadores, jovens formandos de mestrado e de doutoramento, que vêm acompanhando este projeto. O que é que fazemos? Começamos em 2010, como ali conseguem ver, com as memórias da República, mas demos, porventura, o maior salto em 2014, quando começamos a recolher memórias associadas à Primeira Guerra Mundial, naturalmente por interposta pessoa, por familiares, porque já não tínhamos pessoas vivas neste período. Enfim, fomos evoluindo. Porventura conhecerão também alguns eventos que realizamos designados Dias da Memória. Fizemos alguns associados à Revolução Portuguesa com a participação da RTP
em que tivemos a oportunidade também de distribuir esses conteúdos num canal público e, no fundo, fomos evoluindo no sentido de ter também alguns projetos de natureza mais local. Trabalhamos nas redondezas da nossa faculdade, nas Avenidas Novas em Lisboa, em que aí usamos a memória, a recolha das memórias como uma metodologia para atingir outros objetivos, nomeadamente para promover o investimento ativo junto a esta população, a memória como uma ferramenta e não apenas como um objeto da história oral. Portanto, temos evoluído também naquilo que são os modelos e metodologias de recolha das memórias. Mas, no fundo, aquilo que nos traz aqui hoje, depois o PowerPoint será disponibilizado naturalmente, é partilhar um bocadinho do que é que fazemos, como é que recolhemos estes dados. Recolhemos num processo que está relativamente estabilizado, que nasce sempre na investigação, e é importante dizê-lo, que tem esta preocupação de envolver à partida os cidadãos, porque são os cidadãos que vão partilhar connosco as suas memórias, e isto não pode ser feito sem a cumplicidade muito direta deles, e às vezes o mais difícil é precisamente explicar-lhes porque é que a sua memória é importante, porque é que todas as memórias contam, o que é isto do património imaterial, que não é apenas aquilo que nós vemos que está edificado. Portanto, este é um trabalho que nós levamos muito a sério e que nos toma muito tempo. Depois é, no fundo, ter uma metodologia não necessariamente rígida, mas que passa pelas várias fases da recolha, do registro dos conteúdos, da edição desses mesmos conteúdos e da sua divulgação num portal que temos, que é este Memória para Todos, que podem consultar e que tem não os dados brutos, e este é um desafio que nós neste momento temos, nós temos conteúdos editados e revistos, portanto, aquilo há uma curadoria do ponto de vista da investigação que é feita sobre os dados que nós vamos recolhendo, e que na base tem aquilo que nós designamos de forma muito amadora como uma infraestrutura, que na verdade não é uma infraestrutura, mas é um conjunto de pequenas peças que vão suportando a investigação. Uma base de dados onde este trabalho vai sendo feito, uma ferramenta de registro que nos permite, nas recolhas presenciais, tratar esta informação de uma forma mais ágil, um portal e o repositório que ainda não existe, portanto o desafio precisamente de trazer cá a apresentação hoje era aprender como é que podemos dar este salto qualitativo. Caracterizar os dados, eu julgo que devo ter para aí mais um minuto, caracterizar os dados... Os dados, dois, então, boa. Ok, ainda bem. Vou acelerar. Os dados que nós temos resultam muito daquilo que também já aqui foi apresentado antes, são entrevistas, portanto, entrevistas sempre com documentos associados, objetos, documentos hoje em dia que já são nada ou digitais, portanto, temos também esta preocupação. O volume de dados é reduzidíssimo quando olhamos para outras áreas científicas e são armazenados naquilo que é as clouds que a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas neste momento suporta para o ponto de vista da investigação e em discos externos com backup. Isto não é necessariamente uma política de dados que seja digna de ser apresentada, queremos dar o salto para trabalhar com repositórios de dados e assim garantir também uma preservação a longo prazo destes mesmos conteúdos. Como disse, os conteúdos são partilhados em acesso aberto no portal, naturalmente alguns são reservados de acordo com os consentimentos e com a negociação que temos de ter com quem partilha as suas memórias, e os dados também procuramos classificá-los utilizando estándares internacionais, muitos deles ligados àquilo que é o trabalho, por exemplo, feito pela Europeana, que alguns conhecerão, portanto, utilizar esquemas de metadados e standards que são internacionais e adaptados àquilo que é a nossa metodologia de investigação e de trabalho. Portanto, esta é aqui uma breve suma, naturalmente não vamos ler isto aqui na apresentação, mas que dá uma imagem daquilo que é a normalização da informação que nós procuramos ter. E para terminar, aquilo que sentimos como sendo os principais desafios e que também resulta um bocado da nossa proposta e da candidatura para estarmos cá hoje a apresentar, aquilo que nós sentimos mais desafiante na nossa área, que há humanidades, mas também arte e ciências sociais humanas, é por um lado esta questão da classificação do conhecimento, ou seja, como é que nós podemos trabalhar melhor a classificação do conhecimento, utilizando metadados e esquemas de metadados adequados, mais do que isso, utilizando ontologias que permitam dar alguma inteligibilidade a isto, e sobretudo que não seja uma inteligibilidade apenas entendida do ponto de vista da investigação, mas de quem nos consulta, porque a nossa preocupação é muito partilhar informação para o cidadão comum. E naturalmente o cidadão comum não tem a preocupação da análise de metadados como tem um académico ao analisar um arquivo, ao analisar um museu, ao analisar um conjunto de infraestruturas que estão preocupadas com essa natureza. Portanto, o equilíbrio entre ter informação muito estruturada, muito direitinha para garantir a sua preservação e ao mesmo tempo ter um espaço que permita a sua consulta e a acessibilidade rápida e intuitiva é neste momento para nós o nosso grande desafio, incluindo no final as questões do crowdsourcing. Como é que nós podemos utilizar os cidadãos para enriquecer esses dados, esses conteúdos, que muitas vezes disponibilizamos e que carecem de revisão, porque as memórias são o que são, muitas vezes não é que sejam certas ou erradas, mas são aquilo que partilhamos e que recolhemos no momento, e muitas vezes os cidadãos podem e gostariam de ter essa oportunidade de enriquecer esses mesmos conteúdos, contribuindo, por exemplo, com a identificação de pessoas que numa entrevista, numa fotografia, não é possível identificar. Esses são os desafios que neste momento nós sentimos, e gostaríamos de partilhar cá hoje, porque também já aprendemos bastante, sobretudo na parte também com
sobretudo exemplos e projetos que podemos incorporar na nossa atividade. Peço desculpa pelo atraso, mas daqui a um bocadinho estou cá outra vez. Ok, obrigado, Filipe. Então passamos à próxima apresentação, intitulada O uso dos vocabulários controlados na gestão de dados em ciências sociais, o trabalho do APIS no âmbito do processo CESTA Metadata Office MDO. Ora, boa tarde a todos. O meu nome é Patrícia Miranda, sou socióloga de formação. Trabalho desde este ano, portanto, no início do ano, no APIS, que é o Arquivo Português de Informação Social. O Pedro Moura Ferreira é o coordenador do APIS, não pode estar presente, e vim em representação do Arquivo de Informação Social. Portanto, o APIS tem a sua sede em Lisboa, no Instituto de Ciências Sociais, e está inserido também no projeto CESTA Metadata Office, do qual eu vou falar hoje, e especificamente dos vocabulários controlados. Portanto, para um enquadramento inicial, porque nem toda a gente aqui provavelmente conhece o APIS, portanto, o APIS é o Arquivo Português de Informação Social, está enquadrado, portanto, no PASTA também, que é o Production and Archive of Social Science Data, portanto, e este PASTA, portanto, que também está sediado no ICS, portanto, faz parte do Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação, está ligado a vários centros de investigação, não só em Lisboa, mas também em todo o país, e tem por objetivo a recolha, arquivo e disseminação de dados sobre atitudes, valores e comportamentos sociopolíticos, principalmente esses comportamentos sociopolíticos, está ligado também ao European Social Survey, a outras infraestruturas de, portanto, inquéritos internacionais, europeus e internacionais, sim. Portanto, o APIS, estando inserido no âmbito do PASTA, também consiste, a atividade principal consiste em assegurar a continuidade do acesso aos dados. Portanto, temos um trabalho de curadoria dos dados, trabalhamos com metadados, com vários projetos de investigação e, portanto, o principal objetivo é a curadoria, preservação e disseminação de dados em ciências sociais. Aqui, no âmbito dos vocabulários controlados, é importante salientar este aspecto, que estamos enquadrados no CESDA, que é um consórcio europeu de arquivos de ciências sociais, que temos também, o René também faz parte ali, o DANS faz parte, é um arquivo essencial no CESTA, e portanto reunimos dados, o CESTA reúne dados de toda a Europa. É nesse âmbito que surge este projeto, que é o Metadata Office, portanto, e o APIS faz parte, colabora neste working group, cujo objetivo essencial é a criação de um CESTA Metadata Model. E esse CESTA Metadata Model, portanto, está tudo interligado, também baseia-se neste Data Documentation Initiative, vocês já ouviram falar, o DDI, que é um standard internacional, e isto foi retirado aqui, portanto, do site do CESDA, portanto, para perceberem um pouco o que se trata o Core Metadata Model. Portanto, é um projeto e que pretende criar efetivamente esse portfólio de standards de metadados, portanto, e nos quais depois vão ser necessários os vocabulários controlados. Portanto, isto é retirado também do site do CESTA, portanto, que nós temos um serviço de vocabulários controlados, que basicamente é criado também com base no DDI Islands, mas não só. Portanto, como vocês vão ver mais à frente, os vocabulários controlados que nós estamos a trabalhar são baseados essencialmente no DDI Vocabularies, mas também, portanto, do CESTA, depois já vão ver alguns exemplos. Portanto, vocês terem uma noção, portanto, isto é uma definição básica que está no glossário, portanto, ao nível do... Sim. E, portanto, isto aqui é uma definição, portanto, genérica. A set of subject terms and rules for their use in assigning terms to materials for indexing and retrieval. Portanto, nos vocabulários controlados, consiste num conjunto de termos ou numa palavra sozinha para, portanto, indexar um conceito específico e estão relacionados entre si. Portanto, são listas de termos usados para classificar não só metadados, mas também outras informações, se bem que aqui, neste contexto, faz muito sentido falar nos metadados, como temos vindo a falar durante este dia. Portanto, podem ser listas mais curtas ou complexas, porque temos o exemplo que deve ser do conhecimento de todos do Tesauros, por exemplo, que é um dos vocabulários controlados mais conhecidos e mais complexo, com várias relações entre os termos, não é? Relações hierárquicas, relações de equivalência, outro tipo de relações entre os vários termos. Portanto, isto estão aqui alguns exemplos de vocabulários controlados. Portanto, o Data Documentation Initiative é um padrão internacional, portanto, um standard internacional,
e basicamente e essencialmente para catalogar dados nas ciências sociais. Portanto, já aqui temos vindo a falar também de outras ciências, e daí também a importância deste fórum, não é? Porque a gestão de dados é importante em todas as ciências, mas aqui nós vimos especificamente falar nas ciências sociais, também comportamentais, económicas e de saúde. Portanto, neste caso, o DDI é mais usado neste tipo de ciências e, portanto, é importante para a interpretação dos dados. Portanto, isto é retirado mesmo do site, portanto, isto depois vai ser facultado e podem mesmo consultar o site do DDI Islands. Portanto, estão constantemente a serem renovadas as versões dos vocabulários controlados, podem ver isso no site dos vocabulários controlados, e já são usados por vários institutos, por exemplo, o GESIS, que também faz parte do CESTA, e outros institutos importantes, como está aqui também a falar no Instituto Political and Social Science, portanto, o ICPSR, portanto, que é muito conhecido e importante. Vários institutos a usarem o DDI. Portanto, isto é só mais um exemplo da importância do DDI, é retirado também do site, como já viram falar muito hoje dos FAIR Principles, não é? Isto é só a relembrar e a reforçar a necessidade de usar um standard e que colabora e que ajuda a esse machine actionability e à interoperabilidade e também à reutilização dos dados, não é? Portanto, está aqui a questão do life cycle, do data life cycle, portanto. Sim. Portanto, voltando e só mesmo para chegarmos depois à parte final do nosso working group e do nosso trabalho no APIS. Portanto, relembrando que os vocabulários controlados devem ser exaustivos, mutuamente exclusivos, portanto, todos vocês devem já ter algumas noções sobre isto, e depois devem ser utilizados em contextos específicos. Portanto, cada área tem os seus vocabulários controlados e várias maneiras de trabalhar com eles, mas devem seguir sempre estas regras de serem mutuamente exclusivos e claramente definidos. Portanto, desambiguam o significado de um termo num contexto específico. Não é? E depois a importância também de que, quando se faz a tradução de um vocabulário controlado, de poder diferir da linguagem natural ou da source language. Portanto, daí o nosso trabalho ser fundamental no âmbito das ciências sociais. Portanto, neste caso, aqui está a especificar o nosso trabalho, mais a nível do CESTA CV Manager. Peço desculpa. E, portanto, estamos envolvidos neste projeto, portanto, somos responsáveis, já acabamos a tradução, finalmente, dos vocabulários controlados do CESTA e do DDI para a língua portuguesa. Portanto, já está disponível. Se vocês quiserem, podem utilizar, mais como eu disse, nas ciências sociais, mas está já disponível no site do CESTA, como vem aqui, portanto, o site, ao fundo. Portanto, é também usado para o acesso a Data Catalog, para a categorização e para o Question Bank. Está a ser usado o DDI Islands por cada vez mais projetos e organizações. Estes são os exemplos de vocabulários controlados que o APIS traduziu no âmbito do projeto. Portanto, todos estes metadados nós já traduzimos, portanto, desde a dimensão temporal, a unidade de análise, o tipo de instrumento utilizado, tudo isso. O Topic Classification é o especificamente que é usado no CESTA, todos os outros são do DDI Islands. Pronto, aqui tem um exemplo de Topic Classification, portanto, isto aqui é de categorização por temas, portanto, isto aqui é um exemplo, portanto, do emprego, pronto, e podem ver depois especificamente as traduções. Aqui é o exemplo da unidade de análise, portanto, vai desde o indivíduo, agregados familiares, unidades de mídia, tudo isso está já traduzido. Este aqui é mais um exemplo de como os DDI, os Control Vocabularies e o DDI Islands contribuem para uma melhor interoperabilidade, contribuindo, portanto, para os princípios FAIR e, especificamente, a interoperabilidade. Neste caso, penso que os vocabulários controlados é aquilo que mais contribui, é o princípio para o qual mais contribuem. Portanto, terminando e agradecendo a vossa atenção também até agora, os vocabulários controlados permitem essencialmente a interoperabilidade, um multilinguismo, estando traduzidos para todas as línguas. Vocês poderão ver no site do CESTA e os vocabulários controlados já estão traduzidos em várias línguas europeias e, portanto, que facilita a pesquisa e a recuperação de informação específica. Portanto, vocês forem ao acesso a Data Catalog, por exemplo, e procurarem corrupção, por exemplo, já vai ser possível terem acesso a todos os estudos da corrupção, não só os portugueses, mas de todos os países europeus. Portanto, tem algumas implicações que devemos ter algum cuidado, portanto, a obrigatoriedade dos termos específicos,
o acompanhamento dessas atualizações, portanto, sempre a haver novas versões dos vocabulários controlados e tem que haver uma sincronização entre as versões originais e as versões traduzidas. Portanto, nós temos de estar sempre a par das novas versões para traduzir essas novas versões dos vocabulários controlados. E pronto, é tudo. Obrigada. Estou disponível para algumas questões depois. Muito obrigado. Seguimos para a próxima apresentação. É o João Castro e o título é Descrição de dados em diferentes domínios. Olá a todos, o que é que eu vos quero mostrar? Quero-vos mostrar os resultados de experiências de descrição de metadados realizadas por investigadores da Universidade do Porto. Vou fazer aqui algumas considerações sobre número de descritores utilizados, qualidade dos metadados e também o feedback dos investigadores quanto à experiência que tiveram. Será que gostaram de participar neste tipo de atividade? O que é que pode melhorar, etc. Pronto, para colocarmos os princípios FAIR em prática, temos, de certa forma, que propor ferramentas aos investigadores e envolvê-los em atividades de, neste caso, descrição de dados. O segundo passo, como eu disse, é avaliar as perspectivas dos investigadores sobre a experiência que realizaram. A sessão. Realizei 13 sessões de descrição de dados com investigadores de diferentes domínios. As sessões foram realizadas entre janeiro de 2018 e julho de 2019. A baliza temporal aqui é grande, mas temos de ter em consideração a disponibilidade dos investigadores e, por outro lado, a própria produção de modelos de metadados para eles. Temos que garantir que, no momento da descrição de dados, os investigadores têm modelos para o domínio correspondente. Os datasets foram escolhidos pelo investigador para a experiência e foi realizada na plataforma de descrição de dados Dendro. Para quem não esteve no workshop TAIL, é uma ferramenta colaborativa para preparar os dados antes do momento da publicação. Após fazer uma pequena apresentação sobre o Dendro e metadados, convidei os investigadores a descrever os dados e eles tiveram liberdade para escolher os descritores que acharam necessários. Isto já depois de ter havido uma sessão com entrevistas, ou seja, já estavam minimamente familiarizados com o contexto. Portanto, os domínios são vários, como eu disse, foram 13 sessões: Sociologia, Psicologia, Gestão Industrial, Mecânica, Física, Química, Saúde e por aí fora. Não vale a pena dar todo o destaque a todos. Apenas um pequeno exemplo de descrição no Dendro. Este caso foi no caso da Mecânica. Como podem ver, grande parte dos valores são puramente numéricos, então temos um investigador que consegue descrever usar muitos descritores na descrição em relativamente pouco tempo, cerca de 20 e tal descritores em cerca de 20 minutos, mais ou menos. Isto com alguma conversa pelo meio. Resultados: 179 descritores preenchidos ao longo das 3 sessões, 89 descritores foram apenas uma única vez utilizado, 59 dos quais apenas uma vez e 33 descritores co-ocorreram nas diferentes sessões. Dos 15 descritores mais utilizados, correspondem a 50% total das descrições realizadas. Portanto, isto pode nos dar uma indicação, se por exemplo tivéssemos que poder propor um modelo genérico para as várias ciências, quais seriam se calhar os descritores que teríamos que propor. E aqui podemos incluir, por exemplo, o DDI, que vimos que foi um standard que tem conceitos que podem ser genericamente utilizados em várias áreas. 13 descritores em 25 minutos. Isto é apenas a mediana. A mediana aqui serve melhor que a média, porque temos algum desfazamento de resultados e a mediana dá um valor mais próximo do real. Contabilização de descritores. Isto é só para terem uma noção geral da utilização de descritores. Temos, obviamente, descritores que são mais utilizados que outros, como um abstract, sampling procedures, etc. Aqui estão os 33 descritores que co-ocorreram e, portanto, depois teríamos uma cauda muito longa de descritores utilizados uma única vez. A maior parte dos descritores destes que co-ocorreram ou foram Dublin Core ou DDI. Temos aqui uma percentagem e 52% dos descritores únicos utilizados foram de todos os outros vocabulários. Isto é, temos aqui correspondente a essa cauda longa. Quanto ao uso de categorias, se considerarmos as categorias de metadados, isto tinha pano para mangas, tem que ser muito rápido.
mas dá-nos aqui algumas noções claras da qualidade dos metadados que foram produzidos. Verifiquei, por exemplo, que os investigadores utilizaram muitos escritores para dar o contexto de produção de dados, metodologias, lá está, os procedimentos da amostragem, etc., e dados experimentais, parametrização, isto mais nas áreas da física, da química, onde os investigadores vão buscar parâmetros muito finos, que não são propriamente da metodologia, mas são condições do ambiente em que recolheram os dados. E alguns elementos descritivos, 35. Estes são as verdes porque corresponderam às expectativas, ou em alguns casos estiveram acima das expectativas quanto ao uso de categorias. A cor de laranja estão aqueles que já eram de certa forma esperado, ou seja, tive 13 sessões, por exemplo, para metadados temporais foram anotados 14 descritores, alguns usados em mais do que uma vez na mesma sessão. Portanto, houve sessões que se calhar até se aplicaria ao uso de metadados temporais que não foram utilizados. Aqui uma forte lacuna foi no não uso de dados geoespaciais. Temos aqui vários domínios das ciências sociais em que os dados foram recolhidos e o contexto espacial é importante e os investigadores não anotaram metadados neste contexto. Qualidade dos metadados, muito por alto. Eu atribuí uma série de critérios para definir a qualidade dos metadados, depois podemos falar mais sobre isso, se assim entenderem. Verifiquei que, na maior parte dos casos, a qualidade ou foi boa ou satisfatória. Por exemplo, nos casos em que a qualidade ficou abaixo do esperado, ou foi porque não usaram muitas categorias para enriquecer a qualidade dos metadados, ou usaram um número muito reduzido de descritores. Houve um caso que o investigador apenas anotou 4 descritores e não teve interesse em anotar mais. Há aqui um caso muito particular que foi considerado como o produto final foi pobre. No caso dos materiais dinâmicos, o investigador anotou cerca de 8 descritores, curiosamente mais do DDI, que é para as ciências sociais, mas ele viu utilidade nesse modelo. O investigador não produziu muito, mas foi muito crítico quanto à atividade que estava a desempenhar e deu muitas recomendações de como é que podemos melhorar a experiência no futuro para satisfazer os seus requisitos. Portanto, 9 registros entre esses foram tidos como metadados de qualidade. A perspectiva dos investigadores, eles consideram a utilidade da descrição de dados satisfatória, como podem ver, todos acima de 4 no grau de utilidade da descrição de dados. Também, num questionário posterior, perguntei aos investigadores para avaliarem a descrição. Isto, usei um diferencial semântico para avaliar estes resultados, ou seja, um adjetivo, usei adjetivos opostos para avaliar a descrição. Tenho aqui uma tabela que não vale a pena entrar em detalhes. Muito sumariamente, os investigadores consideraram a experiência de descrição de dados interessante, algo desmotivante, um pouco fácil, ou seja, foi para o fácil, mas não foi assim tão fácil quanto poderia ser. Não usámos, por exemplo, vocabulários controlados. A experiência teve uma duração moderada e foi considerada prática. O grau de interesse em GDI é moderado, temos ainda algum caminho a percorrer nesse sentido. Também questionei os investigadores quais seriam as condições para que eles tivessem maior interesse. Aqui listo só algumas, cada um deles escolheu 3 opções. Eu destaco aqui o permitir obter contatos com outros investigadores e parcerias, melhorar a comunicação e a partilha com colaboradores próximos, mas também muito importante aqui, e dado que foi uma experiência em descrição de dados, eles disseram que estão mais interessados se forem disponibilizados modelos de metadados apropriados para o domínio ou ferramentas para o efeito. Pronto, é muito importante quando interagimos com o investigador fornecer ferramentas, e se possível, dentro da área deles. Pronto, isso é uma noção muito importante. Para concluir, os investigadores mostraram muita apetência para escolher descritores, sobretudo da área deles, ou com contexto científico, como é o caso do uso do DDI em áreas que não são das ciências sociais. Não mostraram muito interesse em usar descritores, por exemplo, para dar para a gestão administrativa dos dados, ou seja, acham que isso é uma tarefa para o curador e não é propriamente algo que eles queiram fazer. Ao longo das minhas experiências, verifiquei, desde o momento em que comecei a entrevistar investigadores até ao final deste processo, que houve aqui uma evolução
da parte deles, alguns conhecimentos que desenvolveram, alguns já começam a falar de metadados, quando me dão alguma opinião, já usam conceitos muito próximos da área, e algumas competências. Eles desempenharam a função de escrever dados com muita eficiência, na minha opinião. E de tudo aquilo que eu observei, posso dizer que eles evoluíram, apesar de eu não ter propriamente dados para mostrar isso. Assim, podemos considerar, tendo em conta a maneira como eles avaliaram a descrição de dados, o feedback que me deram e aquilo que eu próprio observei, acho que a produção de metadados pode ser aqui uma atividade realista se satisfazermos algumas das condições que os investigadores pretendem. Pode ser vocabulários controlados, pode ser uma estruturação dos modelos de metadados que apresentamos. Isto for uma lista, isto foi no Dender, foi uma representação flat dos escritores. Por exemplo, não quis evoluir muito porque queria que o modelo fosse estruturado, ou seja, começar por uma representação mais genérica e por aí abaixo a descrever. Mas há aqui uma noção muito importante que é a da confiança. Os investigadores gostaram da experiência, mas não querem evoluir muito se não tiverem confiança que depois os vamos conseguir suportar, nós, as nossas instituições políticas a alto nível, que lhes consigam suportar estas atividades. Portanto, fazer estas atividades neste contexto foi muito produtivo, mas eles não estão muito disponíveis para avançar se não forem devidamente suportados. Isso também é importante, passar essa ideia. Muito obrigado. Obrigado. Sempre penso que será o Filipe outra vez. Desta feita com uma apresentação intitulada Recomendações para a sustentabilidade das infraestruturas de investigação em artes e humanidades, o contexto dos dados de investigação no DARIA. Filipe. Bem, de novo agora com um tema bastante diferente, também venho apresentar em nome da equipa do projeto DESIR as recomendações que foram trabalhadas no sentido de garantir uma maior sustentabilidade de uma infraestrutura europeia de investigação, que é o DARIA. Portanto, os resultados estão no âmbito deste projeto, que termina no final deste ano e não são públicos, mas podemos partilhar alguns na sessão de hoje. Para ficarem familiarizados com estes acrónimos todos, o DESIR é um projeto que está abrangido e é promovido pelo DARIA. O DESIR não vale a pena dizer o que é que o acrónimo significa, mas o foco é trabalhar a sustentabilidade da infraestrutura de investigação, que é DARIA, uma infraestrutura para as artes e humanidades, na qual o Rocio também da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que é uma infraestrutura nacional, digamos que congénere no DARIA para as artes e para as humanidades, também está associado. Portanto, foi um projeto financiado pelo Horizonte 2020, que visa, como eu disse, reforçar a sustentabilidade do DARIA, afirmando como um parceiro credível junto das comunidades, que são aqui múltiplas, e no fundo a ideia era trabalhar no sentido de como é que podemos torná-lo mais sustentável e alargar também o DARIA a uma comunidade que não seja apenas europeia, porque tem sido este o desafio colocado ao nível das políticas públicas da Comissão. O DARIA é uma breve descrição, semelhante a uma apresentação anterior. É uma rede, no fundo, é uma infraestrutura, mas que se configura mais como uma rede de partilha de boas práticas e partilha de informação, que se tem especializado cada vez mais na área das humanidades digitais. Portanto, trazer o digital para o apoio às atividades de investigação, quer nas artes, mas, sobretudo, nas humanidades, dada a representação dos parceiros nacionais que configuram esta infraestrutura. Portanto, já falei um bocadinho sobre quais são os objetivos da DARIA. Aquilo que nos cabe a nós, Portugal participou, como eu disse, através da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na coordenação de uma Work Package 6 ligada ao Trust, que tinha como objetivos fundamentais analisar um bocadinho a evolução destes últimos anos do DARIA, desde 2014 até ao momento, perceber como é que tinha evoluído e, sobretudo, como é que tinha evoluído na percepção da comunidade que utiliza ou não utiliza esta infraestrutura. Portanto, o que nós queremos saber é, olhando para fora do DARIA, o que é que os seus utilizadores pensam sobre esta infraestrutura e se está alinhada com aquilo que são os interesses e, sobretudo, as necessidades destas comunidades. Por outro lado, também trabalhar as questões da diversidade do acesso, das questões do acesso aberto que está inerente às ferramentas que o DARIA disponibiliza, mas no fundo o resultado principal era este. O que fizemos desde final de 2017, mas sobretudo 2018 e 2019, foi trabalhar com metodologias na área da sociologia e da história, combinando um trabalho quantitativo através da realização de um inquérito internacional e de um trabalho de natureza qualitativa através de entrevistas.
O inquérito foi dirigido aos países que compõem neste momento da área A, aos países que estão em vias de aderir, que ainda são 6 ou 7, e como disse, o objetivo era conhecer a utilização das humanidades digitais, perceber se a área A chega ou não chega à comunidade científica, como é que chega, e também perceber quais são as fragilidades que são encontradas a esse nível. Tivemos 506 respostas, uma amostra relativamente interessante dado o contexto em que estamos, e no fundo queria trazer aqui alguns resultados porque acho que são interessantes para partilhar, porque quando estamos a falar de infraestruturas, trazemos o outro lado das infraestruturas, que são as pessoas que as utilizam, e os resultados espelham aqui coisas muito interessantes. Por um lado, mostrar que nestas áreas, não é entrevistados, é utilizadores, utilizam de facto ferramentas digitais para a investigação. Vamos ver já como e porquê, porque são ferramentas digitais de âmbito muito diverso e em momentos diferentes da atividade de investigação, e aquilo que percebemos é que utilizam sobretudo numa fase muito inicial. No fundo, utilizam ferramentas digitais para pesquisa bibliográfica, pesquisa de arquivos, pesquisa de artigos e também para consultar e recolher dados. Isto no contexto das artes e das humanidades. Portanto, depois naquilo que é o processo de transformação, usar o digital como transformação da investigação, os resultados são bastante diferentes. E um dos dados, vou mostrar antes este aqui, que mais nos surpreendeu, é que de facto a taxa de utilização mais baixa do DARIA enquanto infraestrutura está nos jovens investigadores, o que nos leva a pensar muito enquanto infraestrutura europeia se estamos a dirigir de facto os nossos esforços no público-alvo correto. Portanto, o que vemos, sobretudo jovens investigadores, aquilo que na Comissão designam de Early Career Researchers, que têm uma pouca familiaridade com este tipo de infraestruturas de investigação, que as utilizam muito pouco. No topo vemos bibliotecários, profissionais nesta área, que não é tão surpreendente. Ainda mais surpreendente, e diria que estes são os dados para o DARIA, mas se fizéssemos uma recolha semelhante para outras infraestruturas de investigação nestas áreas, porventura não seriam muito diferentes, esta já é uma intuição, não é uma evidência empírica, é que, grosso modo, as pessoas não conheciam o DARIA antes de terem sido deparadas com o inquérito, 33% conheciam, mas nunca o utilizaram quando serviço, e apenas 13% dos inquiridos utilizam alguma vez o DARIA. O que demonstra esta fragilidade também das políticas públicas, de uma certa forma, e também da direção que neste momento se está a dar a um conjunto de infraestruturas que deviam estar muito mais próximas da comunidade, e aquilo que vemos neste caso explícito é que nem sempre isso é percepcionado por parte dos seus utilizadores. Para complementar, sim, estes resultados quantitativos, fizemos entrevistas a vários perfis, decisores nacionais, decisores institucionais, investigadores e docentes, e sobretudo tentámos perceber, com dados de natureza mais qualitativa, quais é que eram as experiências nestas áreas, porque tínhamos pessoas muito diversas, e sobretudo o diagnóstico dos problemas e a procura de recomendações para melhorar e criar um contexto de sustentabilidade muito maior. Classificamos a informação recebida, as recomendações que extraímos destas entrevistas dentro destas categorias, muitas são de caráter operacional, no fundo qual é o problema, o nível de responsabilidade, a entidade responsável, etc. Mas as mais interessantes, no nosso entendimento, são estas três. Como é que podemos classificar as recomendações no domínio da sustentabilidade, definindo 6 áreas de sustentabilidade que são operacionais para o nosso projeto, naquilo que é o âmbito organizacional que pode dar, de certa forma, consequência a isto, e também numa dimensão mais estratégica naquilo que é o plano desta infraestrutura a 10 anos, como é que podemos fazer uma ligação entre estas recomendações e aquilo que será a atuação prática da infraestrutura. Uma das questões que nos preocupou muito era que estas recomendações não ficassem fechadas num circuito fechado. O circuito fechado seria o próprio DARIA ou o próprio projeto de investigação, e o que fizemos foi criar uma ferramenta que permitia devolver à comunidade e envolvê-la na pesquisa das recomendações por lado, mas também na contribuição para estas mesmas recomendações. Portanto, aquilo que aqui vem são snapshots do portal, um total de 66 recomendações encontradas, 7 recomendações principais, e procuramos também dar-lhes, aqui não se vê muito bem, mas dar-lhes um trabalho de visualização de dados que permitisse ter uma análise estatística, procurando aqui padrões que a olho nu não conseguimos encontrar. Portanto, isto o que vemos é, no fundo, a forma de pesquisa, tudo isto está tagado, digamos assim, classificado, e permite saltar de recomendações com áreas, enfim, é muito versátil a este nível. Destacava aqui, antes de terminar, das 7 principais recomendações, 2 que se ligam bastante com este trabalho que aqui estamos a falar. Uma é o sentimento de que existe uma grande diversidade de ferramentas e que há cada vez mais um trabalho de curadoria e, sobretudo, de federação dessas ferramentas num espaço que seja de fácil acesso para os investigadores.
O DARIA está neste momento a fazer isto com um conjunto de parceiros mais alargados das ciências sociais e que integrará também a European Open Science Cloud, e por outras questões da formação, que tudo isto não poderá ter consequência prática se não existir formação e treino, como aqui já foi dito, associado. Sobre a ciência aberta, das 66 recomendações, apenas 12% estão de alguma forma ligadas à ciência aberta, e destas destacava aqui duas que têm que ver com os dados de investigação. Uma é um reforço desta recomendação de que o DARIA deverá ser cada vez mais um espaço de produção de normativas e boas práticas para a comunidade poder utilizar, e por outro lado esta questão de criar centros de competências nos parceiros nacionais do DARIA que possam apoiar isto aqui estamos a fazer hoje neste auditório, mas de uma forma muito mais prática nas nossas instituições, não apenas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que é parceiro do DARIA, mas em todas as faculdades que têm trabalhado na questão das artes e de humanidades. Para terminar, dizer que, do ponto de vista das recomendações aqui apresentadas, elas não são necessariamente inovadoras naquilo que poderíamos esperar, mas eu acho que demonstra, de certa forma, aquilo que é o contexto das artes e humanidades, e é com este contexto que nós temos que trabalhar. Sobretudo o digital, que é pouco utilizado ao nível das práticas de investigação, a não ser naqueles momentos iniciais de pesquisa para os trabalhos, a falta de percepção do que é que são dados de investigação, e não queria deixar de partilhar convosco que há dias estive numa sessão de mestrados e doutorandos, e quando lhes perguntei se sabiam que eram dados de investigação, se trabalhavam genericamente, a resposta foi não. Portanto, há aqui um grande desconhecimento do que é que são dados. Quando há o conhecimento, há depois a dificuldade em perceber mas o que é que eu faço com isto, como é que eu trato dados de investigação, e mesmo quando há não, eu sei e quero tratar, há o problema de que não temos formação adequada para as pessoas poderem trabalhar isto. E falo de formação adequada, porque também foi trabalhado aqui neste contexto do projeto DESIR, num contexto formal e curricular, ou seja, internalizada ou naturalizada naquilo que são as práticas normais das metodologias da história, da sociologia, da antropologia, do que seja, e por outro lado das competências transversais, que essa sim temos vindo a apostar cada vez mais, e que o Fórum de Gestão de Dados é também um exemplo. Portanto, terminava com esta nota geral e agradecia uma vez mais a vossa atenção, e estou disponível para questões no final. Obrigado. Muito obrigado. Ok, para terminar esta sessão, chamo o Pedro Príncipe para nos explicar o essencial da gestão de dados e o MOOC que foi produzido na plataforma Nauge e operado pela FCCN. Portanto, muito boa tarde. Venho aqui apresentar então os últimos desenvolvimentos relativamente a este MOOC, o essencial GDI, o essencial na gestão de dados de investigação. Nós apresentámos no ano passado, em novembro, em Castelo Branco, o projeto de o que é que consistia este MOOC que estava a começar a ser desenvolvido, e agora vimos apresentar o facto de ele já estar público. É um resultado de um trabalho solicitado pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência, que estaria integrado anteriormente nas iniciativas de ciência aberta da Secretaria de Estado, e que foi desenvolvido ao longo deste último ano, e que, portanto, já se encontra em produção. Resulta de um trabalho da equipa de Ciência Aberta da Universidade do Minho, mas particularmente de Eloy Rodrigues, André Vieira, José Carvalho, Paula Moura e Antónia Correia e Pedro Príncipe. O MOOC é um MOOC que está integrado na NAU, portanto nos serviços de cursos online da FCCN, que tem já um portfólio interessante de cursos para diferentes audiências e de diferentes tipos e de diferentes, também duração, etc. E faz parte já neste momento no portfólio de cursos, já está disponível o essencial da gestão de dados de investigação, e já na prática pode ser consultado ou, portanto, frequentado. Muito rapidamente a questão do formato, destinatários e objetivos. Portanto, é um curso de aproximadamente 30 horas de esforço para fazer um conjunto de 6 módulos, conjuntos diversificados normais deste tipo de online courses, que conjuga texto, atividades, quizzes, vídeos e alguma dimensão mais visual de esquemas, etc. E procede, portanto, para se evoluir
de módulo e conseguir o curso todo, tem que se fazer um conjunto de quizzes que têm que ser respondidos afirmativamente, embora os módulos possam ser frequentados individualmente na prática. Dirige-se particularmente a investigadores e alunos de doutoramento, embora na prática depois possa ser consultado por todo o tipo de investigadores, de profissionais que dão também apoio à gestão de dados nas instituições, mas há um foco, houve sempre um foco de dotar alunos de doutoramento ou beneficiários de bolsas individuais da FCT para doutoramento. Era sempre este o target principal. Portanto, objetivos que têm a ver com a demonstração da diversidade dos dados que existem, focado em dar informação muito prática sobre planos de gestão de dados, também de melhores práticas ao nível da gestão de dados, as ferramentas que existem para a abertura dos dados, questões legais e de licenciamento e questões também de organização dos dados e de documentação e metadados. Os módulos essenciais para compreender a gestão de dados. Há sempre aqui algumas coisas que podem faltar, mas era preciso balizar o que era o essencial, e na prática existe um módulo de introdução, com os benefícios da gestão de dados, gestão de dados adequada, as questões da ciência aberta e dos dados FAIR, os planos de gestão de dados, com um foco muito pertinente aqui, documentar e organizar dados, num terceiro módulo, licenciamento, proteção e propriedade, no quarto, depois a questão dos repositórios e do Open Data, no módulo 5, e depois os requisitos dos financiadores e dos editores para a partilha de dados e disponibilização de dados. São 6 módulos, há aqui pesos de tempo diferentes para os 6, mas no conjunto há aqui uma coisa à volta de 30 horas. A estrutura fundamental dos conteúdos multimédia é a seguinte: para cada módulo existe uma lição de 3 a 5 minutos que destaca determinados conteúdos. Depois existe um vídeo também produzido do essencial num minuto, de alguma coisa específica, ou dos planos de gestão de dados, ou, por exemplo, aqui vemos uma imagem das convenções de atribuição de nomes a fecheiros, por exemplo, no módulo 3 da organização. E depois há sempre um conteúdo essencial, que é uma referência externa, é um conteúdo que reusamos de outros materiais com a licença adequada, e há também recursos complementares. Em todos os módulos terminam com recursos complementares que não fazem parte do tempo de duração, se as pessoas quiserem consultar ou ver algum essencial. Há uma dimensão, portanto, iconográfica e imagética importante. Tentámos sempre produzir muitos gráficos, muitas coisas práticas que transformar de texto para questões gráficas, e usamos, portanto, já houve 3 ou 4 apresentações hoje que usaram estes, usamos este grafismo aqui, que é um grafismo que está disponível com licença CC BY, que foi feito para um curso sobre preservação digital e que tem figuras muito, portanto, interessantes para usar nos diferentes módulos, e portanto nós também fazemos uso dele. Há um conjunto de atividades que são sugeridas, embebidas no módulo, que não são para avaliação, e depois há os questionários que podem ser um ou mais por cada módulo, depende da quantidade de conteúdo, e é esse sim, portanto, para se avançar e ter o seu certificado, precisa de ser respondido positivamente. Portanto, o curso não é um curso para necessidades disciplinares específicas, é sempre importante dizer, há claramente a necessidade, e hoje ficou patente em várias apresentações, que há dimensões importantes que é preciso trabalhar ao nível disciplinar, e no essencial podíamos trabalhar isso, mas não com certeza num curso assim genérico. É destinado, os investigadores séniores são bem-vindos a fazer o curso, mas há aqui é destinado claramente a estudantes de doutoramento e a todos os outros que possam estar envolvidos e interessados, mas tem aqui uma audiência específica. Não tem um nível aprofundado, mas tem algumas áreas que são mais trabalhadas, a questão do plano de gestão de dados, que é crítica, é trabalhada, e a questão da organização e documentação também é bastante trabalhada, e portanto tem aqui algumas áreas que são críticas, que nós trabalhamos mais, que têm muito mais a ver com o planeamento, que é importante.
e tem algumas dicas práticas de determinadas áreas, nomeadamente da organização de dados, que consideramos que está bastante interessante e que até pode dar ideias a alguns de vocês a reproduzir outro tipo de conteúdos interessante. Pronto, este curso então a partir de novembro, que coincidiu com o mês de novembro, está disponível na plataforma em produção, na plataforma Now, da FCCN. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Ok, eu peço aos oradores que tomem a sua posição. Temos aqui tempo para... Não temos, mas acho que merece dar tempo a 2 ou 3 questões que eu peço que as coloquem desde já enquanto os oradores tomam a sua posição na mesa. Susana, é para ti esta questão. Fiquei curiosa porque tens uma amostragem muito complexa, não é? Muitas disciplinas. Não quiseste falar dos Data Management Plans, mas de alguma maneira, quando estavas a criá-los, a interação com a Júlia e com a Cristina Ribeiro, suponho, esses planos de alguma maneira alteraram o teu plano de amostragem? Tiveste que ajustar alguma coisa? Ou tinhas aquele plano de amostragem e o Data Management Plan que se ajuste aos dados que queres escolher? E se calhar, como em geral acontece em ciência, nós primeiro, aquela questão de fazer as coisas com muito planear antes de recolher os dados, não acontece muito na prática, não é? Portanto, nós tínhamos de facto uma ideia dos dados que queríamos recolher. E eu penso que nós estamos muito apertados de tempo, porque claro que sai em janeiro, portanto estamos neste momento ainda a montar equipamento e para dar uma ideia da complexidade que é esta instalação, há sensores, por exemplo, que hoje de manhã chegou a notícia que chegaram hoje, há sensores que nós provavelmente não vamos conseguir instalar a tempo, vamos ter que instalar a meio da viagem e portanto nós vamos ter um plano de gestão de dados que vai ter, digamos, preparação para o plano A, o sistema completo, o plano B. E, por outro lado, a Júlia vai ter muito trabalho, porque vai ser um plano de gestão de dados adaptado, por exemplo, completamente diferente para os dados biológicos e para os dados, por exemplo, para os dados físicos de sensores. Mas a verdade é que está tudo ainda muito em construção, por constrangimentos que eu não vou comentar mais. Aquele é desafio. Eu tinha só mais uma questão para o colega da memória, não me lembro do nome, peço desculpa. Memória, mas que memória? Porque memória é tudo, não é? Focam-se em algum tema em particular e qual é a interação que têm com os arquivos municipais, por exemplo, que já partilham muita desta informação, já têm metadados, catálogos online, por exemplo, porque eu acho que é interessante haver aqui um complemento. Sim, obrigado pela questão. Nós trabalhamos a memória num largo espectro, mas muitas vezes tematicamente focada. Como eu disse, parte quase sempre da investigação, portanto, está muito alinhada com aquilo que são as estratégias de investigação, os temas de investigação em história, como procurei demonstrar, os primeiros muito preocupados com as questões ligadas às memórias de grandes acontecimentos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Revolução Portuguesa, portanto tentamos utilizar os grandes acontecimentos, começamos assim, utilizar as grandes efemérides para captar esta noção de que é importante preservar as memórias e as memórias que estão presentes na vida de todos, digamos assim, e depois fomos trabalhando com estratégias mais locais. Por exemplo, a questão que eu procurei partilhar das Avenidas Novas, a memória ali é apenas, digamos que o bode expiatório, é a ferramenta que utilizamos para com um conjunto de pessoas, que criamos uma equipa que se chama Maiores das Avenidas, que é um conjunto de cidadãos séniores, que faz parte e que define a agenda de investigação, ou seja, eles definem o que é que querem recolher do ponto de vista de entrevistas, de testemunhos, que tanto podem ser os edifícios icónicos daquelas avenidas, como os afazeres, como as brincadeiras de criança, ou seja, há uma definição daquilo que é recolhido, que é feito em conjunto entre os investigadores e os cidadãos séniores que lideram, digamos assim, este projeto, e a memória é uma ferramenta que tem objetivos de alcançar outras coisas que não apenas a preservação daqueles mesmos registros, e muitas vezes também somos solicitados por várias entidades. Vou dar um exemplo, a LPN, a Liga para a Proteção da Natureza, ganhou um orçamento participativo para a criação de um centro de interpretação na Lagoa de Óbidos, e faltavam-nos conteúdos. Tinha muita informação científica, mas faltavam-lhes conteúdos humanos, conteúdos da população que vive ali naquela região e que sente
aquilo mais do que ninguém. E nesse caso fomos chamados, digamos assim, para através desta recolha enriquecermos também um espólio, que é um espólio científico, mas também é um espólio documental, histórico e patrimonial, que é importante preservar. Portanto, há um conjunto de temas que nós temos definido, há um plano estratégico, digamos assim, que define um conjunto de temas anuais ou plurianuais. Muitos outros são-nos solicitados. Nós, ainda que a semana passada realizamos um encontro, precisamente chamado Encontro de Memória para Todos, respondendo à sua segunda questão, em que convocamos assim, lançamos um apelo à participação das câmaras municipais, dos arquivos, dos museus, porque no fundo aquilo que nós estamos a fazer não é único, digamos assim, há várias entidades a fazê-lo. Não é? A questão é a metodologia, acreditamos nós que é de alguma forma única, a estratégia que utilizamos para a fazer, mas não queremos fazê-lo sozinho. Portanto, temos trabalhado, o Arquivo Municipal de Lisboa é nosso parceiro, enfim, estamos em Lisboa, é natural que os nossos parceiros sejam os que nos estão mais próximos. A Câmara Municipal de Lisboa também parceira através, por exemplo, da Divisão Municipal de Cultura, que tem vários projetos desta natureza, sobre as memórias das Varinas de Lisboa, as memórias do património industrial. No fundo, não é algo que nasceu na academia, digamos assim, mas é algo que rapidamente extrapolou para ter um corpo mais amplo de parcerias, porque no fundo todos temos esta preocupação, mas é importante que este património seja preservado com alguma curadoria, digamos assim, naquilo que não é só a questão da descrição da informação, é a forma como ele é recolhido. Portanto, as colegas de antropologia também faz isso, e naturalmente com uma metodologia científica que permite que aquela recolha possa ser analisada criticamente e confrontada com outras fontes. E esta, do ponto de vista histórico, é também esta nossa percepção. Portanto, não sei se respondi totalmente às questões, mas estou disponível depois para conversarmos um bocadinho melhor. Última oportunidade para alguma questão ardente. Ele foi colocado há pouco tempo na plataforma, segundo sei. Mas isso é um desafio. Sim, é um desafio que lança a todos os participantes que o divulguem nas suas comunidades. E nós também o faremos, mas claro, contaremos convosco. Eu ia só fazer essa pergunta, mas em jeito de sugestão, porque a pergunta já foi feita também, porque depois de sugestão, era que existisse alguma forma de que deste conteúdo dos MOOCs chegasse de uma forma rápida e ágil às instituições de ensino superior. Imagino que os que aqui estão presentes foram nas suas comunidades, mas, por exemplo, utilizar os canais da Direção-Geral de Ensino Superior, das associações de estudantes, pode ser interessante, e não apenas das bibliotecas e dos arquivos, é porque estes nós... ou a PIC, a Plataforma de Interface à Ciência, assim. Porque nesta altura é particularmente interessante que ele nasça agora, porque em janeiro muitas universidades estão fechadas para exames ou para outras coisas quaisquer. Portanto, pode ser uma altura interessante de poder fazer chegar este tipo de formação aos investigadores e aos alunos, mais do que aos investigadores. Muito bem, eu peço que se juntem a mim a agradecer aos painelistas. Ora, muito bem, separa-vos a vossa ida para casa a minha apresentação, que não será na verdade uma apresentação, vou tentar que seja um conjunto de notas. Como eu referi, portanto, eu trabalho na unidade FCCN, que gera infraestruturas e serviços avançados para a comunidade de ensino e de investigação. Portanto, nós trabalhamos para vocês, para a comunidade também vocês servem. E a primeira nota que eu vos queria aqui dar, portanto, a FCCN trabalha em vários pilares, estão aqui representados apenas alguns: a área da computação, a área da rede e a área do conhecimento, aqui deste lado. E pronto, queria-vos, se vocês por acaso estiverem necessitados de recursos de computação, não terem isto em conta e falarem connosco. No caso da área da ciência aberta, temos iniciativas bastante maduras, como a rede de repositórios ou a rede de infraestruturas de publicação científica, que também estamos agora com o programa SAMA a melhorar. Na área dos dados estamos atrasados e vamos começar essa atividade. Também queria destacar aqui o programa PT-CRIS, que está associado ao projeto, de alguma forma, o equivalente ao projeto FREIA. Portanto, este projeto visa criar um normativo para promover a interoperabilidade entre sistemas. Portanto, se vocês estão a gerir algum sistema, precisam de autenticar utilizadores, precisam de identificar utilizadores, precisam de financiamento, DOIs para publicações, somos nós que disponibilizamos esse serviço, também falem connosco. Em relação aos dados de investigação, finalmente reunimos condições mínimas para começar alguma atividade nesta área e aquilo que pretendemos é lançar um serviço de
de plano de gestão de dados e também um repositório de gestão de dados de investigação. No espaço nacional não será exclusivo, obviamente, da FCT, hoje aqui vimos isso. Acreditamos, isto é uma representação que surgiu da Política Nacional de Ciência Aberta, do Grupo de Infraestruturas e Preservação Digital, e em que nós acreditamos que a gestão de dados deve ser distribuída e deve ser feita numa lógica de rede de centros de excelência, onde há uma camada de coordenação, há depois um conjunto de serviços, por exemplo, falamos do Diandro hoje, de coisas mais específicas, e depois há a componente das infraestruturas. Já agora, no que diz respeito às infraestruturas, nós paramos onde a escala para, portanto, nós não temos a capacidade de fazer o apoio disciplinar, setorial, investigador a investigador, nós paramos onde a escala para e é assim que conseguimos trabalhar para 300 ou 400 mil potenciais utilizadores. Portanto, em termos internacionais, estamos também a tentar a fazer o alinhamento com a European Open Science Cloud e com a RDA e também com a iniciativa GoFair. Sobre a EOSC, portanto, a EOSC resulta da visão da Comissão Europeia em capitalizar o novo ouro, que são os dados de investigação. Para isso, a Comissão propõe-se a criar uma estrutura federada onde os dados de investigação sejam colocados e, portanto, aquilo que... E tem um conjunto de instrumentos de financiamento em vários sentidos, no sentido de atingir esses objetivos, seja através de ferramentas, seja através do incentivo de novos serviços, seja através de governação e políticas. No fim de 2020, portanto, os objetivos são ter o modelo de governação e o modelo legal, o modelo de financiamento, as regras de participação, o plano de compatibilidade com as iniciativas nacionais relevantes, alguns serviços básicos e analisar o papel do setor privado e enfim, é isso que é importante atingir. O que é que eu vos queria dizer sobre o EOSC? Queria dizer que, portanto, eu sou representante nacional no Governing Board deste órgão, que também queria, nesse sentido, apresentar-me e dizer isso, para o caso de necessitarem de fazer alguma questão, algum esclarecimento. Existe um site que é o EOSC Synergy e que mantém a informação atualizada, recomendo que o consultem, portanto todos os trabalhos vão sendo lá publicados, seja de subgrupos, seja de comentários a documentos públicos e, portanto, quem tem interesse nesta área deve seguir o site. Eu próprio tento usar o canal da RDA e também um outro canal das infraestruturas do roteiro de investigação para anunciar algumas informações relevantes. Finalmente, sobre o EOSC Synergy, é um projeto que é um instrumento de financiamento da Comissão Europeia que tem principal objetivo, por um lado, mapear o gap entre as infraestruturas que nós temos e o EOSC e o FAIR e, em segundo, apoiar a fazer essa convergência. Nós temos uma participação reduzida neste projeto e, portanto, que começou em outubro, setembro, e, portanto, vamos fazer este mapeamento e vamos também dar-vos mais informações à medida que as tivermos. Portanto, uma das coisas que nós tencionamos fazer é um inquérito. Estamos à espera que termine um outro inquérito que a FCT, os colegas da FCT fizeram, para lançar este, e que é um bocadinho mais técnico relacionado com os dados de investigação. Portanto, se alguém tem contato com a infraestrutura, é responsável, irá receber este inquérito. Finalmente, portanto, já referir aquilo que o meu colega João Nuno Ferreira referiu, portanto, o que nós gostaríamos no decurso do próximo semestre era realizar um fórum dedicado a estes tópicos, dizer-vos como é que podem usar os recursos de supercomputação,
como é que podem usar as infraestruturas do PT CRIS, os outros serviços relevantes e, por outro lado, também conhecer um pouco melhor as necessidades das infraestruturas, em especial do roteiro. Portanto, eu não tenho mais nenhuma nada a dizer, como disse, ia ser breve. Pergunto se tem alguma questão. Não sendo o caso, eu gostaria de agradecer em nome da Comissão Organizadora, em especial a todos os oradores pelas excelentes apresentações, a todos os participantes, agradecer à Universidade de Aveiro, aos colegas da organização e desejar-vos boa viagem de regresso. O Eloy também quer dizer umas palavras? Sim, já agora também, muito rapidamente, agradecimentos finais a toda a equipa que organizou isto. Digamos, em primeiro lugar, também aqui à equipa do Serviço de Documentação, Informação, Biblioteca, CEBDIM, peço desculpa, da Universidade de Aveiro pela recepção, obviamente aos colegas da FCT e à equipa dos projetos de ciência aberta do Minho, a Dream Team do Minho, que andou aqui a realizar isto. E depois também acho que neste fórum também tivemos aqui uma outra novidade que a mim me apraz muito ressaltar, que foi a colaboração e integração quer da iniciativa RDA-PT, quer também do projeto TAIL, e portanto também é para isto que o fórum existe, portanto acho que foi muito interessante. E queria sobretudo agradecer às 125 pessoas que estiveram aqui hoje, portanto isto foi também um resultado muito, muito bom. E aproveito, como eu tenho também outro chapéu, o João Moreira já disse que vamos ter um fórum, digamos, no primeiro semestre, mas queria aproveitar para relembrar, não anunciar, que de 6 a 8 de outubro de 2020, na Universidade de Minho, vai ocorrer a 11ª Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta, onde os temas da gestão de dados de investigação são muito bem-vindos. A chamada de trabalhos, isto é uma inconfidência, vai sair na próxima semana, portanto estejam atentos e podem começar a preparar as coisas. Portanto, do meu lado, mais uma vez, muito obrigado. Espero ver-vos no 6º Fórum no primeiro semestre e na 11ª Confoa em outubro na Universidade de Minho. Muito obrigado.